Olá, o meu nome é Lucas, eu estou aqui hoje com o Jaime. Nós dois juntos vamos fazer esse podcast quinzenal que a gente pode chamar de tá no roteiro conversa, tá no roteiro qualquer coisa, a gente ainda vai decidir. Mas o importante é saber que nesses episódios a gente vai conversar sobre um tema ou sobre vários temas sobre cinema. E hoje, Rogerinho, 3 filmes que nos marcaram, né? 3 filmes que marcaram cada um, a gente vai falar como uma maneira de nos apresentar aqui para que a gente possa expressar para vocês o porquê o cinema nos marcou, o que a gente vê de especial, o que a gente gosta nos filmes e que você possa depois nos comentários do Spotify possa nos contar quais são os filmes que marcaram você. Não é isso, Jaime? É isso aí, eu sou o Jaime Júnior e tô muito feliz que a gente vai finalmente gravar um podcast. Então, Jaime, a gente vai falar sobre os filmes que nos marcaram, né? Cada um escolheu 3. E eu quero começar perguntando pra ti. A gente não precisa falar na ordem, assim, do que te mais marcou, pro menos marcou, ou vice-versa. Fale sobre um filme de dinossauro. Ai. E eu tentando fazer um suspense e tu já... Enfim, primeiro o filme que mais me marcou, com certeza... Não é pra... Bom, agora já falou, né, o nome do filme, né? Jurassic Park, né? Enfim. Sobre o que é o Jurassic Park, pra quem não viu o filme ainda. Mas, ó, só contextualizando, tá? Jurassic Park é de 93. Eu tinha 9 anos quando eu assisti Jurassic Park. Não foi o primeiro filme que eu vi no cinema, com certeza foi o filme mais marcante na minha vida, entendeu? Só contextualizando, né, na minha jornada de vida aí, o Jaime de 9 anos de idade, né? Eu não tinha o hábito, né? Meus pais não tinham o hábito de ir no cinema, assim. Eu não tinha hábito de ir no cinema quando era pequeno, né? Mas eu ia quando tinha os filmes nacional, né? Fui ver Lua de Cristal, Eu lembro que o primeiro filme que eu vi foi Os Trapalhões na Terra dos Monstros. Então esses eram quando eu ia no cinema era pra ver filme nacional, assim. Mas, em 93, a minha mãe tinha o hábito de ir pro centro, né? Fazer as compras, ela é costureira, né? Ela ia comprar, ia naquelas lojas de malhas ali e tudo, né? E daí ela ficava esperando o meu pai sair do trabalho e pegar ela lá no centro, né? E eu ia junto, né? E daí a minha mãe decidia ir no cinema, pra fazer tempo, pra esperar até a hora que o meu pai fosse buscar ela no centro lá, né? E ela decidiu entrar na sessão de Jurassic Park. Eu não fazia ideia que esse filme existia, né? Porque naquela época, né, a gente só sabia que quando o filme tava em cartaz, né? E eu entrei, inocente, pra assistir Jurassic Park às 2 horas da tarde num cinema de rua aqui da minha cidade. Cara, e um detalhe, eu saí do cinema, não é brincadeira isso, sabe? Acreditando, crente que aquilo era de verdade, sabe? E o que reforçou essa teoria depois, né? Foi que as notícias, porque daí começaram, né? O filme começou a repercutir, né? Na época não tinha internet, né? As notícias que a gente tinha eram no Fantástico, né? Saía a matéria, o Spielberg trouxe de volta os dinossauros à vida com a ajuda do computador, entendeu? E como a história no filme né, eles lá, os cientistas usando os computadores, ligando os DNAs e trazendo os dinossauros à vida, na minha cabeça de 9 anos de idade, aquilo ali tudo fez sentido, entendeu? Sim, só o que tu falou, interessante da parte dos computadores, é que hoje em dia... né, é normal ter uso do computador nos filmes. Na verdade, o anormal é não ter, né, o uso de efeitos especiais feitos no computador. Tanto que quando o filme do Nolan derruba um caminhão na cidade, vira notícia. Naquela época, não era tão comum assim. Até uma coisa que o Spielberg era reconhecido era por fazer efeitos especiais nos filmes deles que eram os melhores que tinha. E o Jurassic Park foi realmente esse negócio. Era uma época onde estava se discutindo muito sobre o uso da computação no cinema, né? Porque Sim. Logo depois saiu, 2 anos depois saiu Toy Story. Isso era sempre uma notícia. Eu não assisti no cinema, mas eu lembro de ver muitas reportagens sobre como era tudo incrível, assim, como esse era um ponto do filme que deixava as pessoas de boca aberta, e só ver os trechinhos nas reportagens já me deixava maluco.
Não, eu de fato eu saí do cinema assim, deslumbrado, assim, sabe? Eu saí do cinema, eu consigo, pra mim é um divisor de águas ter ido no cinema assistir Jurassic Park, sabe? Eu consigo lembrar do sentimento que eu tive ao ver aquilo e do quão incrível aquilo era na minha frente, sabe? Isso eu consigo. Tanto que todo o processo depois de descoberta de que aquilo era uma fantasia, né, de que aquilo não era de verdade, foi o que moldou pra mim o meu interesse por cinema que eu tenho até hoje, de ver making off de filmes, de entender o que é o cinema, de ver como é que o filme é construído, de ir desmistificando aquela fantasia do que a gente vê pronta na telona, né, pra tu ir descobrindo todos, né, os segredos dos filmes, assim, né. E eu acho que Jurassic Park foi fundamental pra isso. Até uma curiosidade, foi a ideia inicial não era usar os computadores, usar computação gráfica, né? Os dinossauros eram para ser de stop motion e durante o processo o Spielberg optou em, né, em trocar. O George Lucas ficou lá enchendo o saco dele, né? Que o George Lucas era o dono da Industrial Light and Magic, que hoje é da Disney. E ele falou: "Ô Spielberg, olha só que eu faço os dinossauros aqui no computador. Larga essas coisas aí de stop motion." Aí o Stan Winston, putaço, devia estar. Não, o Stan Winston foi quem trouxe a ideia de fazer em computação gráfica, porque esse filme ele tava na mão do... Como é que é o nome dele? Que ele fazia os stop motion, o Phil Tippett. Ah, eu pensei que era o Stan Winston, me enganei aqui então. Não, o Stan Winston foi quem trouxe a ideia do... O filme ele tava todo na mão desse Phil Tippett aí. Porque ele tinha uma técnica que já era um aprimoramento do stop motion, que melhorava a movimentação da animação em stop motion. E ele já estava gravando, já estava fazendo os dinossauros, já estava gravando as cenas, já estava o processo bem avançado, e o Stan Winston trouxe a ideia de, vamos fazer, eles fizeram, se pesquisar no YouTube, tu consegue ver os primeiros testes do dinossauro, um T-Rex, assim, caminhando num campo verde, assim, e tudo. E ele apresentou aquilo pro Spielberg, e o Spielberg mandou parar tudo, para as máquinas, e fazer, agora não vai ser assim. Tanto que a frase do filme, que é uma frase muito famosa, que os paleontólogos falam durante o filme, quando eles veem os dinossauros vivos, eles falam, a gente tá extinto, isso significa que a gente tá extinto, né? É uma frase do próprio Phil Tippett. Ele disse isso, então significa que eu tô desempregado agora, que eu tô extinto, né? E não, tanto que quando eles foram trabalhar no computador, quando eles foram trabalhar na computação gráfica ali, eles ainda não entendiam, eles entendiam da programação, mas eles não sabiam dar movimento pros dinossauros. E daí trouxeram ele de volta, e ele foi lá e fez todo com o auxílio ele entendia de movimentação, né? Por causa do stop motion, né, a movimentação da musculatura e tudo, e ele entrou para a equipe para poder fazer a coisa, e foram os 3, né, que ganharam o Oscar de efeitos especiais na época, né. E foi Jurassic Park que criou o Jaime, que gosta de filmes de monstros? Com certeza. Se tem um gênero que eu gosto muito, são os de monstros gigantes. Jurassic Park, para mim, ele é muito impactante, assim, na minha vida. É um filme, né, relativamente bobo, assim, né? É um filme de dinossauro numa ilha, né? Essa entrega do filme, porque o filme, pra mim, ele é um filme... Ele é perfeito em inúmeros sentidos, assim, né? Ele é uma adaptação muito boa de uma mídia, né? Do livro pro cinema. E ele é um roteiro incrível, porque ele é uma construção crescente de tensão que explode lá quando o T-Rex sai do cercado lá, né? Então, pra mim, é uma construção incrível, um filme de suspense perfeito, assim, né? E a direção, né? Sem falar da direção, né? Eu acho que o Spielberg, ele tava inspiradíssimo, né? E tava perto de ter um burnout, né? Porque ele tava fazendo, nesse ano, ele tava fazendo Jurassic Park, fazendo a lista de Schindler, né? Ele chegou no Oscar desse ano, exausto, com as olheiras lá no fundo, de tanto trabalhar, e recolheu... e levou embora todas as estatuetas daquele ano, né? Porque não tinha, ele fez a lista de Schindler e Jurassic Park, né? Na mesma época. Mas eu vou te dizer que essas olheiras aí estavam desde antes. Começou com o Hulk e a volta do Capitão Gancho, cara. Ter trabalhado em 2 filmes foi ele tirar férias daquele.
Então esse foi Jurassic Park, um dos 3 filmes que marcaram o Jaime. E nós vamos passar para o próximo. E você, qual o filme que te marcou mais? Vou falar um filme que não necessariamente é o que mais me marcou, mas também é um filme do Spielberg, né? Nós dois, com a idade que nós temos, não tem como a gente não ser fã ou influenciado pelo trabalho do Steven Spielberg, né? No gosto que a gente tem. E esse filme é E.T. o Extraterrestre. Eu vi no cinema, mas eu não sou tão velho a ponto de ter visto na estreia. Eu vi numa daquelas sessões, eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu só fui ver ET no cinema quando ele foi relançado. Ele é de 82? 82. Então ele foi relançado em 2002. De 20 anos que eles apagaram as armas que as pessoas, os agentes do governo usavam e colocaram ou lanterna. E eles melhoraram a animação das expressões do ET, fizeram em digital, né? Tá, nossa senhora. Sim, ficou bizarro. Eu tinha apagado isso da minha memória, mas eu vi essa versão, então, de 2002, esse eu vi no cinema. E então eu era criança, uma criança pequena, devia ter uns 5 anos, né? E fui no cinema assistir esse filme. Eu tinha o hábito de ir bastante no cinema, né? Minha mãe sempre me levava. Então, eu tinha visto um monte de filmes. Eu procurava com a minha mãe, né, no jornal, naquela época não tinha internet, a gente via no jornal quais filmes estão em cartaz, né? Ou propaganda na televisão no intervalo da novela, né? Então, a gente foi assistir o filme do ET, eu não sabia o que esperar, não fazia ideia de que filme era, e eu fiquei completamente encantado. Se o Jaime é o cara que gosta de monstro, eu era o cara que gostava de filme de espaço e de ET na Terra. Então eu fui lá assistir o filme, na época eu não sabia ler bem ainda, né? Lia pouco, o filme era legendado. Hoje em dia a gente tá acostumado com um monte de filme dublado e tudo, é difícil achar um filme legendado. Naquela época, às vezes mesmo o filme que é infantil era legendado. Então, conseguia ler um pouquinho, mas eu tava entendendo a história toda. E eu me lembro que eu criei uma conexão muito forte com o Elliot, com o ET, com toda aquela busca por levar ele para casa. E tem uma cena duas cenas, na verdade, que me marcam até hoje. A primeira é a cena da dissecação dos sapos. Eu fiquei maluco com aquela cena, assim, dele vai lá e ele liberta e tudo mais. E depois a cena final, quando o ET entra na nave e vai embora. Eu me lembro que eu chorei muito, muito mesmo. Uma coisa que eu acho bacana, assim, nessa história de ir no cinema com a minha mãe naquela época, é que eu sempre fui muito curioso e eu fazia perguntas para ela e ela me ajudava a entender o filme. E eu me lembro que me marcou muito, assim, a minha raiva, assim, que eu senti no final do filme. Eu estava inconformado que o Elliot e o ET precisavam se separar. Sim. E a minha mãe, e perguntei pra mãe, né, por que eles não podiam ficar juntos. E ela disse assim: Lucas, às vezes, mesmo que as pessoas se gostem, elas precisam tomar caminhos diferentes na vida. Eu fiquei, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Daí a minha mãe tinha paciência, mas ela não era infinita. Ela falou: Lucas, o Steven Spielberg fez o roteiro com alguém e eles decidiram que o filme ia terminar assim. Continua a história na tua cabeça, finge que tem um ET2 e eles se encontram de novo. É a resposta que eu daria para meus filhos, eu acho. Eu acho que eu tenho um pouco menos de paciência. Eu digo, porque é assim, pronto. E aquilo não tirou a minha revolta. Eu não imaginei o ET2, eu tava inconformado, mas agora ela conseguiu direcionar a minha energia, que era eu tentar entender por que ele resolveu escrever o roteiro daquele jeito. Por que ele resolveu contar a história assim? Qual a motivação deles não poderem ficar juntos? E eu tô, né, mais de 3 décadas se passaram nisso, e eu constantemente, é uma coisa que eu faço sempre, assim, todo esse tempo. Eu fico procurando material para entender, né, a construção do roteiro e de tudo que tá em torno de ET. E já vi várias coisas, assim, já aprendi que o Steven Spielberg mesmo falando que a ideia original do filme era contar uma história que fosse sobre, né, separação, porque ele estava trabalhando na cabeça o divórcio dos pais dele, né, que ocorreram muitos anos antes,
que ele encontrou, né, a roteirista, e agora me fugiu o nome dela, que tinha trabalhado com Harrison Ford em outro filme, e eles debateram sobre essa questão, sobre como aconteceria a separação e tudo mais, e a roteirista trouxe alguns elementos novos para o filme que fizeram com que o filme não fosse só sobre a separação. Então a gente vê que esse é um tema que tá por todo o filme. Então tem a separação dos pais do Elliot, né? E a forma com que o Elliot não consegue entender isso e até fica em certos momentos contra a mãe dele por causa disso. E a mãe dele tendo que aguentar aquela barra toda ali de criar os filhos. Quando eu assisti quando era criança, na verdade eu não entendia por que o pai do Elliot não tava na casa lá no início, ali na hora do jantar ali e tudo, né? O texto tá muito no subtexto, né? Todo o lance do divórcio, né? É, que o pai abandonou eles, assim, que eles falam alguma coisa e ela diz que, se eu não me engano, o pai deles está com a namorada viajando. E esse filme marcou muito porque despertou essa minha curiosidade de aprender sobre cinema, né? Então, eu já gostava de ir ao cinema e eu comecei a querer aprender, né, o que motivava as coisas, né? Claro, né, dentro da capacidade de uma criança de 5 anos que foi aprendendo cada vez mais conforme crescia. E falando sobre esse tema do divórcio, uma coisa que foi engraçada foi mais velho já, perto dos 30, eu repensando em toda essa história e lembrando do que a mãe falou quando eu perguntei por que, né, deles se separarem, e ela dizer que as pessoas, né, mesmo que se gostem, às vezes tem que tomar caminhos diferentes, né, não podem ficar juntas. E eu entendi que talvez, né, a minha mãe é uma pessoa muito reservada, ela nunca falou sobre isso comigo, assim. Mas que talvez ela estivesse falando sobre a questão do divórcio dela também. Sim. Fosse uma forma de compreender a separação que era recente, né, entre ela e o meu pai, recente, assim, 1 ano e pouco, e que era uma forma naquele filme que eu tava vendo que isso ocorria, né, em outras casas e tudo mais. O Jaime não pegou a questão do divórcio, talvez, quando era pequeno, porque, né, não houve divórcio dos pais dele, mas lá em casa teve, e, né, de alguma forma inconsciente, talvez isso tenha me marcado também. Essa questão pra mim não foi marcante esse ano. Meus pais estão completando 50 anos de casado. Então não foi uma coisa que me marcou muito. E talvez ET é um filme que eu gosto, que ele é muito marcante, né? Não, mas pra te ver, né, como são as coisas, né? Os filmes, eles... Muito do que o filme te marca, às vezes não é nem o que é o foco do filme, né? Não vejo o ET como um filme sobre o divórcio, entendeu? Sabe? Né? Sobre a separação, assim. Eu vejo o ET, assim, mais como só uma aventura, assim, né? É que a visão que tu trouxe do filme, ela tá muito no subtexto, né? Que tem tudo a ver com o nosso podcast, de tá no roteiro, né? De fato, pouca gente, eu acho, que observa por esse lado, né? Eu não entendi conscientemente isso na época, talvez nem de forma inconsciente, talvez eu achar que tenha tido essa percepção consciente seja uma revisão, assim, das memórias, mas a questão do Elliot e do ET terem que se separar, isso sim machucou o coraçãozinho do Lucas de 5 anos. E foi o primeiro caso de uma coisa que eu gosto até hoje, que é, depois que eu assisto o filme, eu ter um debate sobre ele, eu ter mais para pesquisar, eu me aprofundar naquele filme. É por isso que o ET me marcou tanto. Foi o primeiro passo, não na minha vida de ir ao cinema, mas na minha vida como um cinéfilo, como uma pessoa que gosta de estudar o assunto. E daí eu vou fazer um gancho com o meu próximo filme, que eu nem ia falar desse filme. Mas daí, como tu entrou nesse papo profundo aí, eu lembrei uma das sessões mais marcantes da minha vida, foi uma sessão recente de cinema.
quando eu fui assistir, inclusive foi uma das primeiras sessões IMAX que eu vi em 3D, que foi quando eu fui assistir o filme Gravidade, do Alfonso Cuarón, tá? Eu fui numa sessão, que era uma sessão acho que de sábado, assim, era uma sessão lotada, o filme era em 3D, e o filme, o filme, né, uma das curiosidades desse filme é que esse filme praticamente não tem trilha sonora, né? Porque ele é no espaço, ele é praticamente um filme mudo, assim, né? Tem pouquíssimas falas, o filme não tem flashback, não tem nada, a imersão desse filme é absurda, sabe? E foi a primeira vez que eu tava numa sessão de cinema em que eu percebi, nos poucos momentos em que eu saía, que eu me desconectava do filme e percebia onde eu estava ali assistindo, eu conseguia ver uma plateia gigantesca de uma sessão de sábado completamente imersa naquele filme, sabe? Completamente, assim, imersa naquela história. É muito difícil a gente acreditar no filme, sabe? Que nem quando eu falei do Jurassic Park, em que eu acreditei no que eu tava vendo, né? Pra mim aquilo era real, sabe? Os caras foram lá e trouxeram os dinossauros de novo à vida, né? Mas isso na cabeça de uma criança de 9 anos, sabe? Mas o Gravidade é diferente, entendeu? Foi diferente, porque eu sabia que aquilo era uma ficção, mas foi um dos filmes mais imersivos que eu assisti no cinema, assim, né? Foi uma das únicas vezes que eu vi a plateia completamente, sabe? Também, assim, sabe? Eram como se... Sabe quando tu ouve o barulho, assim, da pipoca, sabe? Era o que eu ia falar. Me lembro na sessão que eu fui, também foi em IMAX, porque tem uma coisa chata de ir no cinema, uma das várias coisas chatas de ir no cinema hoje em dia, que é as pessoas comendo pipoca no filme. E daí tu tá querendo ouvir, e daí tem alguém croque, 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 croque. E o Gravidade é um filme muito silencioso. Sim. E daí, cara, eu me lembro assim, o cinema tava em silêncio. Sabe, ali naquela parte do George Clooney e a Sandra Bullock que estão conectados, Uhum. Cinema em silêncio, assim. Impossível pensar nisso hoje em dia. E daí, de repente, tu escuta alguém comendo a pipoca. O cinema inteiro. Sabe? Não Te ouve tira, mais né? barulho. O coisa que tira, aquilo te tira da imersão, né? Mas eu lembro, assim, desse filme, foi uma das experiências mais marcantes, assim, que eu tive de cinema, foi ver Gravidade, e eu vi ele em IMAX, em 3D, né, os 3D são sempre ruins, né? Esse funcionava muito, porque como a tela né, eles estão no espaço, e o fundo é preto, a Sandra Bullock, ela tava voando no meio da plateia, sabe? Ela tava completamente, sabe, desconectada da tela do fundo, né? E tem uma coisa nesse filme, nossa, eu lembro direitinho. Eu sou fácil de me emocionar nos filmes, assim, né? Mas o final de Gravidade, sabe? Quando aí vem a parte que daí depois vem toda essa, que tu falou, né? Da curiosidade, da gente querer entender, assim. Mas quando ela, né? Bom, enfim, né? Spoiler não é significativo desse filme, né? Mas quando ela pisa na gravidade de novo, sabe? E a câmera fica no chão, sabe? Parece que tu sente o peso, cara. Tu sente o peso daquilo. E outra coisa é a trilha sonora, que é o único momento que a trilha sonora ela explode. Porque tu tá na gravidade de novo, sabe? E daí tu sente... É como se ele te tirasse do espaço, sabe? Parece que o teu ouvido... Sabe quando tu sobe a serra e tu tá com o ouvido... Sabe? Eu não sei. O trabalho de som do filme, ele vai mudando quando ela chega na gravidade, sabe? É incrível, sabe, cara? Mas não tem como tu não se emocionar com aquilo, sabe? É uma experiência, eu acho que eu vou te falar, eu nunca vi Gravidade depois disso. Eu só vi Gravidade no cinema uma única vez. E eu não sei se na TV tu consegue sentir isso que tu sentia vendo no cinema, sabe? Sim, eu te entendo que comigo também é assim. Tem alguns filmes que tu vê uma vez, tu gosta, mas tá satisfeito. Não precisa ver de novo, né? Gravidade é a segunda forma de filme que é difícil de assistir de novo, que é a primeira experiência foi tão incrível que dificilmente a segunda experiência vai ser tão boa. Então tu quer guardar aquela memória, aquela sensação assim, perfeitinha no teu coração.
Meu próximo filme é um filme que os velha guarda, que nem nós, vão entender que acho que foi o último filme que foi marcante desse tamanho. Não, talvez o Senhor dos Anéis depois tenha sido tão marcante assim. Mas não porque, assim, tipo, nenhum filme é melhor que esse, né? Não é meu filme favorito. Mas é porque na época existiam poucos meios de comunicação disponíveis, né? Não tinha internet assim do jeito que tem hoje, criação de conteúdo por pessoas normais, assim, né? Que não fazem parte do sistema oficial de mídia. E esse filme, ele repercutiu tanto por anos a mídia oficial, entre aspas. Nem o Senhor dos Anéis aconteceu isso, né? Embora tenha chegado perto. E eu não me lembro de nenhum filme depois que tenha ficado realmente tanto tempo sendo discutido no mainstream. Que é um filme de 1999. Qual é o filme? 99 não. Então não sei. De 99. É um filme que tem Keanu Reeves. Matrix. Eu achei que tu tava falando de Titanic. Não. Outra coisa, né? O velha guarda aqui fica falando de como é que era antigamente. Não tinha Star Wars. Era Guerra nas Estrelas. Né? E não tinha Matrix. Matrix foi um filme que me marcou pra caralho. Adorei o filme em si. E, de novo, eu adorei a conversa em torno do filme. O filme expandiu muito além do cinema. Foi, assim, maravilhoso. Até comentando que a primeira vez que eu assisti em VHS, né? Eu morava na roça, não tinha cinema na roça. Daí, anos depois, quando foi sair o segundo filme, reapresentaram o primeiro, daí eu assisti no cinema, assisti os três e adoro os três. Mas falando do Matrix em si, eu achei incrível toda a história. Era uma coisa que validava muito questões que na época eu já gostava, mas que eram meio que relegadas, né, a formas inferiores de arte, se eram consideradas arte, que era videogame, quadrinho, mangá e anime. Então era um filme que, né, ajudava a validar aquele pedaço de identidade do Lucas adolescente, né? Que já tinha crescido desde o ET. E fez com que eu pudesse expandir os meus horizontes através do debate sobre filosofia que teve depois, sobre a questão dos filmes asiáticos, porque, de novo, não tinha streaming. Então a gente tinha acesso ao que tinha no locadora. Ter essa visão mais ampla sobre o que eram os filmes asiáticos de ação começou com o Matrix aqui no Brasil, pelo menos. E isso foi super interessante. Eu me lembro que quando a gente estava na faculdade, anos depois, né, 2004, o filme ainda era debatido. A gente fez trabalho, eu fiz trabalho sobre esse filme, sobre a discussão filosófica, sobre a questão narrativa. Então foi um filme que me ajudou muito a aprender sobre cinema, sobre como contar a história no cinema, sobre como construir uma história com referências. E é por isso que hoje em dia, e já faz anos, eu odeio aqueles filmes que são baseados massivamente na questão da nostalgia. Porque não são filmes que eles vão expandir a discussão ou que vão pegar uma referência e criar algo novo em cima da referência, como o Matrix fez. O que os filmes fazem hoje em dia, eu vou citar um dos exemplos que eu mais detesto, que por sinal é até um filme do Spielberg, que é O Jogador Número 1, que é uma bosta. Porque é um filme que é só um empilhado de citações e de Ele é fabricado para ser assim, né? É fabricado para ser assim. Não é fabricado para expandir a partir do que ele cita, do que ele traz de referência. Aquele filme é o Steven Spielberg dirigindo com a cabeça de produtor e não de diretor. Eu já tinha essa vontade de estudar sobre cinema, de entender sobre cinema de antes, né? Como eu falei, do ET. O Matrix me possibilitou aprender como discutir sobre cinema com outras pessoas e como
organizar, né, a minha forma de aprender, porque era muita gente discutindo sobre o assunto e eu tive a sorte de estar inserido no meio audiovisual mais ou menos naquela época, assim, tanto na faculdade quanto em trabalho, e conheci gente que sabia muito mais que eu e que participava dessas discussões. Eu aprendi muito. O Jaime, inclusive. Uma das coisas que o Matrix fez era gerar esse debate, assim. E uma das coisas que eu lembro é de tu ir conhecer outras coisas por causa de Matrix, entendeu? Alguém falava de um livro, da filosofia, isso. Por exemplo, olha só, eu li um livro chamado O Herói de Mil Faces por causa de Matrix, entendeu? Sabe? E não só por causa de Matrix, mas porque também logo naquele ano ali tava saiu O Senhor dos Anéis, né? E daí se falava muito sobre a jornada do herói, né? O Star Wars saiu Star Wars, tava saindo também O Senhor dos Anéis, e eles falavam muito em jornada do herói, né? E então eu acabei lendo esse livro nessa época e para entender, e o Matrix tá dentro desse né? É o herói, né? Faz parte, né? Desses heróis, o herói de mil faces. Né? O Matrix foi o Nirvana que uniu todas as tribos. Porque todo mundo gostou e todo mundo gostava de debater sobre esse filme sem ter aquelas picuinhas assim de não, é filme de terror, não gosto, filme de não sei o que, não gosto. Ele todo mundo adorou. Porque o Matrix, ele é ele é a união perfeita do cinema de arte e do cinema entretenimento, sabe? Então ele agrada quem gosta só de filme de cabeça, filme de arte, e quem gosta do cinema de entretenimento. Ele é a união. E daí é inegável, né, a influência que ele teve depois disso, né? Porque todos os filmes queriam ser Matrix, né? Sim. Até o Christian Bale participou de um filme que tinha o título Equilibrium e embaixo do título tinha Esqueça a Matrix. Não, mas eu acho que o fundo do poço das influências de Matrix foi um filme chamado Ultravioleta. Pô, filmaço! Eu vi no cinema esse filme, e esse filme, meu Deus do céu, cara. Aqui, olha, se tem o oposto de sessões marcantes, essa aí foi uma. E aí, Jaime, para começar o último bloco, qual é a tua última escolha desse episódio? Tá, eu vou dar uma logradinha e vou falar de 2 filmes juntos. E eu vou continuar em 1999, porque agora eu me empolguei com esse ano, tá? O filme que eu mais senti medo na vida assistindo no cinema foi O Sexto Sentido, tá? Por que eu falei que era 2 filmes? Porque eu lembrei aqui, eu tava olhando a lista dos filmes de 99 que eu vi, e O Sexto Sentido estreou ali antes na época do Halloween ali, né? Estreou em outubro ali, né? Só que estreou logo um pouquinho antes de Sexto Sentido, estreou um filme chamado A Bruxa de Blair. E daí entra esse filme aí, ele cai no mesmo... Pra te ver como eu sempre fui fácil de ser enganado no cinema, tá? Não sei se eu me deixo ser enganado pelo cinema, ou eu deixo o marketing fazer o trabalho dele, sabe? Mas eu lembro, né? Em 99 eu não tinha computador em casa, né? Em 99 ainda não era... Eu não tinha computador em casa, meu pai queria esperar o bug do milênio pra poder comprar o computador. Isso é verdade. Isso foi grande, hein? O bug do milênio. E isso é verdade. O meu pai não queria comprar um computador em 99 pra mim, porque ele dizia que não, espera passar o bug do milênio que vai estragar os computadores todos, a gente compra depois. Tá? Isso não é mentira. Eu tive que esperar até 2000 pra ter um computador. Internet nem pensar. Mas esse filme aí, cara, o A Bruxa de Blair, o que acontece? A informação que a gente tinha, a minha base de informação era a revista 7. E nesse mês aí saiu uma matéria gigantesca na revista 7. Eu olhava assim os filmes que tinham, olhava por cima ali os filmes
que tinham, né, naquele mês ali, né, e escolhi os filmes que eu ia ver no cinema. Daí A Bruxa de Blair eu olhei e disse, esse filme eu quero ver. Só que eu não li a matéria antes de ver o filme. Eu tinha o hábito de primeiro ir ver o filme e depois eu vinha pra casa e daí eu lia toda a matéria sobre as curiosidades do filme, sobre as entrevistas ali e tudo. Só que essa matéria da revista 7, eu lembro que ela começava explorando muito do marketing que tinha na época do filme, que era, fitas foram encontradas, os jovens estavam gravando um documentário na floresta lá sobre uma bruxa, e eles desapareceram, nunca mais foram encontrados, e as fitas, encontraram as fitas. E esse filme é um compilado dessas fitas aí. Daí que é o gênero de cinema que passou a existir, né? Que já existia, no caso, que era desse de fitas encontradas e tudo. Só que eu não, pra mim, aquilo ali, eu fiquei pensando, ok, né? Acharam as fitas e montaram um filme ali, né? E eu fui pro cinema com essa cabeça, sabe? De que eu tava vendo um filme de fato real, assim, né? E, cara, eu senti muito medo desse filme. Eu lembro que foi um dos filmes que eu mais senti medo, assim. E logo na semana seguinte, ali, naquele mesmo mês ali, eu fui pro cinema assistir O Sexto Sentido. Porque eu também não tinha informação nenhuma sobre o filme, né? Não sabia que ia ter um final impactante, que ia ter um plot twist no final e tal. Não sabia de nada disso. Eu só fui ver o filme, tá? E eu lembro, cara, nossa, esses dois filmes foram os filmes que eu mais tive medo dentro da sala de cinema. Eu lembro que eu ia assistir, nessa época, eu ia assistir sempre os filmes com meu primo, né? A gente é da mesma idade ali, né? E a gente ia sempre junto no cinema, assim. E, cara, esse filme, eu lembro que tinha era o Sexto Sentido, a gente foi numa sessão durante a semana e tava quase vazia a sessão. E a gente pegava, no cinema, antes tinha aqueles encartezinhos impressos com a programação do cinema, né? Eu lembro que chegou uma hora do filme, eu fiz um furo no encarte do coisa, e eu tava assistindo o filme pelo furinho do encarte do coisa, com um olho fechado e o outro assim, ó, espiando pela fechadura, sabe, cara? Cara, de tanto medo que eu senti desse filme, cara. Eu tinha 15 anos, não, tinha 14, 15 anos quando eu vi esse filme. Cara, então, O Sexto Sentido foi uma das sessões que eu mais tive medo no cinema, e A Bruxa de Blair também. E A Bruxa de Blair, o que me incomodava na Bruxa de Blair, eu lembro da sessão que eu tava assistindo, e eu lembro das pessoas saindo da sessão, as pessoas abandonando a sessão. Só que eu tava tão com medo daquele filme, eu tava tão apavorado com A Bruxa de Blair, que eu achava que as pessoas estavam saindo porque não tava aguentando o filme, entendeu? Não que as pessoas estavam, tipo essa bobagem aí, sabe? E eu confesso que depois, quando eu li que o filme, que aquilo ali tudo não era verdade, tudo, né? Quando eu li depois na revista, eu confesso que eu me senti meio otário. Eu senti meio enganado, assim, e fiquei meio puto um filme um tempo depois com A Bruxa de Blair, porque eu fui pro cinema achando que eu tava vendo as imagens encontradas dos 3 jovens que desapareceram. Eu me lembro que a minha experiência com A Bruxa de Blair foi completamente diferente, assim. Eu não gosto de filmes de terror porque eu acho chato, assim. Eu não consigo ficar imerso. Eu gosto de filmes de terror de alguns tipos, assim, que são filmes que tem um mistério, assim, não necessariamente que são o slasher, porque, sei lá, tipo o Jason tu sabe quem é, então, sabe, eu acho chato, mas tipo Pânico eu gostava, porque, né, quem que é o assassino, né, que tá acontecendo essas coisas. Então, A Bruxa de Blair não me pegou, mas tem uma coisa que fez não me pegar, que eu nunca tinha ouvido falar do filme. A primeira vez que eu ouvi falar do filme foi numa reportagem do Video Show, falando sobre o marketing do filme. Quando eu fui assistir tempos depois em VHS, eu já sabia que tudo aquilo era de mentira e já sabia até como tinha sido feito, porque daí depois tinha passado making off e tudo mais. É o marketing. Esse filme, ele tem uma curiosidade sobre esse filme, é que esse filme custou um pastel com caldo de cana, sabe? Custou nem 1 milhão, custou menos de 1 milhão e o marketing dele custou 60 milhões, assim, sabe? É absurdo, né? Não, foi muito bem feito o marketing. E só contando outra história que, apesar de eu não ter gostado do filme, ele me divertiu de certa maneira. Porque tava naquela época da escola, coisa e tal, e daí a galera gostava de acampar. Como eu falei, quando eu era criança eu morava na capital, depois eu fui morar na roça, então na roça a gente acampava. Então juntava lá todos os amigos e iam acampar. E o pessoal tinha visto A Bruxa de Blair fazia pouco tempo. E eu não sei se o pessoal sabia dessa história do marketing ou se achava que era de verdade. O que eu fiz pra me divertir? Eu acordei no meio da madrugada, peguei a lanterna,
saí catando uns gravetos. Eu tinha levado um barbante pra fazer isso e eu fiz uns bonequinhos de madeira, tipo, que lembravam do filme. E eu espalhei na volta do acampamento e fui dormir. Quando eu acordei, a galera tava desesperada. Foi tão bom. O Bruxa de Blair me deu uma diversão, pelo menos. Fazendo um apanhado assim dos filmes que eu escolhi aqui, né? Que não eram os filmes que eu tinha escolhido. Eu fui escolhendo os filmes agora. Não era outra coisa, era outros filmes que eu ia falar, era outra coisa, e eu acabei indo na onda da conversa e acabei escolhendo outros filmes, assim, né? Mas o que eu achei, o que fica interessante, né, pensando nesses filmes, né? É o quanto o cinema, pra mim, ele é imersivo, né? Tanto o Jurassic Park, eu entrei pra dentro daquele filme, assim, né, e acreditei naquilo, a própria Bruxa de Blair, a mesma coisa, e o próprio Gravidade também, que mesmo sabendo que aquilo não era de verdade, mas o quanto eu tava imerso dentro daquilo, pra mim é muito gratificante ver, assim, quando um filme, ele captura as pessoas, sabe? Claro, a Bruxa de Blair, eu tava tão imerso no filme, que eu nem me liguei que as pessoas estavam saindo do cinema porque eu não deviam estar gostando do filme, sabe? Depois de um tempo, eu fui me ligando que ninguém gostou desse filme, sabe? Que achavam o filme chato e coisa. Tu acha que se a pessoa não foi pega pelo marketing do filme, Bruxa de Blair é um filme interessante pra ela? Eu acho que é, cara. Bom, é que daí eu não sei, é que daí eu tô contaminado pela minha experiência de ver o filme. Mas eu revi Bruxa de Blair depois de, sei lá, quando saiu em DVD, sabe? Anos depois, faz muito tempo que eu não assisto. Mas a Bruxa de Blair, ele tem uma coisa que é a construção de uma atmosfera, entendeu? Uma dos sentimentos que eu lembro de ver o filme era aquele grupo lá que tava entrando na selva, e daí começam a dar sinais de que eles estão perdidos dentro daquele lugar, e eu consigo lembrar da sensação de claustrofobia, sabe? Aquela sensação deles estarem andando em círculo no coisa, e quando era de noite, os barulhos, sabe? Os barulhos que aconteciam, e eles viravam a câmera, não tinha nada, sabe? Era só preto, sabe? Era só escuridão, sabe? E daí dava um barulho ali, daí a câmera virava pro lado, sabe? Essa construção de atmosfera, sabe? Essa construção, eu acho que é uma das coisas, eu acho que ainda é impecável nesse filme, sabe? É que esse filme, pra ele ser interessante, tu tem que construir um clima pra esse filme, sabe? Ele não é um filme que, se tu for olhar à luz do dia, com o celular na mão, ele não é um filme que vai te pegar, sabe? Mas assim como filmes de hoje, que nem, por exemplo, aquele A Bruxa, ele é um filme que, se tu for assistir com o celular na mão, sem, sabe, com as luzes acesas, de qualquer jeito, ele é um filme ruim, sabe? Agora, se tu é um filme que tu cria um ambiente pra se conectar com esse filme, ele é um filme extremamente assustador. É um filme atmosférico, assim, sabe? Eu acho que ele é um filme que exige uma preparação antes pra te imergir no filme, assim. Perfeito. Então, com o Jaime roubando aí, colocando 2 filmes que assustavam, mas focando mais na Bruxa de Blair, agora só resta mais um filme. Qual será? Ai, eu acho que eu sei. Então o Jaime falou, né, sobre a questão dos 3 filmes dele serem focados, né, na questão da imersão, de como o cinema é essa parte de entrar no filme para ele. Ouvindo ele falar, eu vi que não foi planejado, mas o tema das minhas escolhas foi muito sobre como eu construí a minha relação com o cinema. O primeiro filme, o ET, foi como eu me interessei por estudar, né, sobre cinema. Matrix foi o filme que eu aprendi a discutir sobre cinema. E esse primeiro colocado foi o filme que, pela primeira vez, me despertou a vontade de fazer histórias com som e movimento. Foi um filme que eu assisti no cinema em 1989 e me deixou muito chocado. O Jaime disse que sabe qual é o filme, então qual é o filme? Não faço ideia. Agora tu falou em 89, eu já me perdi. Que filme tu achava que era? Não, eu já tinha... É que eu achei que em algum momento tu ia botar Titanic na história, entendeu? Não, Titanic vou deixar pra outro momento. Pra quando a gente começar a falar sobre o início do emo. Esse filme que me marcou quando eu era criança é o meu filme favorito. E ele conta a história, é um curta que conta a trajetória
história de um tomate e de como o tomate acaba mostrando pra gente quais são as relações que existem na sociedade, as relações com o dinheiro, as relações de importância, as relações da valorização das pessoas. Agora o Jaime sabe qual é, né, Jaime? Sim, Polegar Opositor. Polegar Opositor, tem o Polegar Opositor, é o filme de Jorge Furtado, editado pelo Gibasis Brasil, que me influenciou muito e me influencia até hoje, assim, quando eu vou fazer algo relacionado ao audiovisual. Ilha das Flores. Para quem não viu, Ilha das Flores é um curta que conta essa história que eu acabei de dizer, mas faz de uma maneira muito mais interessante do que quem não assistiu pode imaginar. Tem uma edição do Gibasis Brasil que é influente até hoje, e a gente consegue enxergar essa influência em filmes muito mais conhecidos, como Cidade de Deus, por exemplo. E foi um filme que me marcou muito, porque foi quando eu realmente conheci a dimensão da pobreza que existe no mundo, assim. Porque o Ilha das Flores conta a história desse tomate que foi plantado, foi colhido pelo Sr. Suzuki, foi comprado por uma vendedora de perfumes, que a hora que ela foi cozinhar, ela viu que o tomate não estava bom para a comida dela e jogou no lixo. E a partir do momento que esse tomate vai pro lixo, ao invés de encerrar a história, essa história continua. E a gente vê como esse tomate que foi considerado impróprio para o consumo da família da vendedora de perfumes, ainda faz uma trajetória e mostra que os seres humanos não são o final dessa cadeia de consumo oficial, mas eles podem ser o final de uma cadeia de consumo muito pior, que eu não vou falar aqui, né? Quem assistiu sabe, quem não assistiu eu recomendo assistir, porque tá disponível no Telecine, tá disponível no YouTube, tá disponível, se eu não me engano, no site oficial da Casa de Cinema de Porto Alegre. É um filme que todo mundo, eu acho, que estudou no Rio Grande do Sul nos anos 90 assistiu em algum momento na sala de audiovisual, na escola. Eu assisti na estreia, em 89, porque naquela época tinha um programa do Cinema Nacional que era assim: antes de qualquer filme estrangeiro, filme longo estrangeiro, né, tinha que ser exibido um curta nacional. E eu me lembro que eu fui pra assistir O Urso, que é um filme francês chato pra caralho, que eu vi depois. Eu falo que é chato porque eu vi depois, né, adulto já, porque eu não lembrava de nada. Eu falei, eu vou assistir O Urso porque eu não lembro de nada. E eu sei porque que eu não lembro, porque eu fiquei chocado, tão chocado com Ilha das Flores, que nada mais grudou na minha cabeça por dias. E a minha mãe conta que eu chorava. Passei dias chorando, de tão chocado que eu fiquei com aquele filme, assim. Talvez tenha sido a lição mais forte que eu tive até hoje sobre como funciona a sociedade. Porque eu sou um rapaz branco, de olhos claros, né? Eu sou privilegiado e não passei por um monte de coisa, apesar de já ter passado por momentos financeiros de não saber se ia ter como pagar as contas no final do mês. Mas aquilo que o filme mostra foi a primeira vez que eu tive contato. E foi, sei lá, ali foi de alguma maneira o fim da minha infância, sabe? A partir daí eu fiquei obcecado em assistir jornais e acompanhar a inflação e acompanhar o dólar naquela época. Se hoje a gente tá falando de alta e baixa e não sei o que do dólar, a gente se preocupa com o dólar. Naquela época, o dólar subia, mudava de valor de uma maneira que hoje em dia a gente não tem como imaginar quem não passou por hiperinflação, por exemplo. O Ilha das Flores, ele é um filme... Primeiro que ele é dirigido pelo Jorge Furtado, que o Jorge Furtado, ele é um cara incrível, né? É dirigido e escrito. E ele... todos os filmes dele, eu acho que a filmografia dele é irretocável, assim, sabe? Do Jorge Furtado. Aquele documentário da Diário de Notícias, né? Acho que não é Diário de Notícias, Eu acho que é. Esse documentário, ele é perfeito. O Saneamento Básico é outra... é uma obra de arte, sabe? Fernanda Torres, pra quem tá no hype aí do Ainda Estou Aqui, tem Fernanda Torres nesse filme. Fernanda Torres, Wagner Moura, Lázaro Ramos. Mas o Ilha das Flores, ele tem um detalhe dele, é que ele era o trauma da nossa geração, né? Ele foi um pouco o trauma da nossa geração, porque ele passava na escola, né? Era esse filme, e na minha escola também passava muito. Eu assisti, umas 3 vezes, eu assisti aquele A Cura, do menininho com AIDS, cara, esse filme, ele criou um trauma em mim, que era quando o guri, ele tinha AIDS, ele corta
corta a mão e ele sai correndo atrás dos guris que queriam bater nele com a mão sangrando. Cara, aquilo ali pra mim, esse filme ele criou um trauma na minha cabeça, entendeu? Ele criou um trauma na minha cabeça, esse filme. As crianças de hoje em dia são criadas na frente da galinha pintadinha, a gente era criado na frente de uma pedrada atrás da outra, né? Não, o outro, o Fernanda F, aquela drogada e prostituta. Cristiane F. Cristiane F, é. Cara, esse era o... Olha os filmes eram os filmes que a gente assistia na escola. Mas o Ilha das Flores é um filme muito marcante também. Eu lembro muito bem desse filme, de ver ele na TV de tubo, dentro daquela caixa que vinha lacrada na escola, que eles iam carregando aquele videocassete, assim, que era uma caixa de madeira com uma TV dentro, assim. E eu lembro do filme, nossa, eu lembro de todos os detalhes, e não é um filme que eu tenho revisto, né? Mas eu lembro muito bem de todos os detalhes, por isso que eu falei do Polegar Opositor, que tem uma piada com o Polegar Opositor, né? Cara, e esse é muito... Nossa, tu conseguiu trazer um filme que eu vou te contar, hein? Conseguiu trazer uma pérola. E é um filme gaúcho, ele foi premiado, né? Ele ganhou o Festival de Gramado, né? Na época, né? Uhum. Ele foi premiadíssimo, né? Eu entrevistei o Jorge Furtado numa das vezes que a gente foi cobrir Gramado. É a sensação de tu encontrar o ídolo da tua infância, sabe? Ele é genial no que ele faz, assim, né? Sim. O Jorge Furtado é um cara incrível, assim. Então essa foi a última dica. Assista a Ilha das Flores se você não assistiu. Reveja se você já viu. É o meu filme favorito da vida. É um filme que me marcou muito, muito mesmo. E é isso. Se você gostar do Ilha das Flores, ou até se não gostar, procura lá no Letterboxd a filmografia do Jorge Furtado, porque é incrível. Não tem erro